Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de algoritmos genéticos. E nesse vídeo nós continuamos o que havia sido discutido no vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos sobre os conceitos de genética na biologia e de problemas NP completos. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, a gente vai ver que, na verdade, os algoritmos genéticos eles se inspiram na genética, buscando uma solução mais próxima da solução possível, usando desses princípios que a própria lei da natureza tem para gerar soluções cada vez melhores que as outras. Bem, estou falando de uma forma resumida, mas aos poucos, à medida que a gente vai abordando os assuntos, isso vai ficando mais claro. Bom, então eles, como eu disse, são inspirados na lei da evolução das espécies. Usam a representação de cromossomo, usam operações de cruzamento, reprodução, fenômeno da mutação, para que possa evoluir as populações de soluções de problemas até a condução de uma solução que esteja próxima do desejado. Cada indivíduo da população tem uma codificação que nós chamamos de cromossomo, assim como na biologia, e cada indivíduo desses tem uma aptidão ou uma fitness, então sendo uma possível qualidade de solução para o problema. A intenção é que essa evolução das soluções, das populações, leve a uma solução mais próxima possível da solução, da melhor solução. E aqui está até em vermelho, e é importante destacar, porque o algoritmo genético, se bem parametrizado, se bem codificado, com heurísticas adequadas, ele garante uma solução próxima da melhor solução possível. Em algumas situações, pode ser até que ele chegue na melhor solução possível, mas isso não é garantido. Então, o algoritmo genético, importante destacar, só deve ser usado em problemas complexos, em problemas intratáveis, em problemas NP completos. Se existe alguma ferramenta de otimização já conhecida, matemática, que leve com 100% de certeza a melhor solução, ela deve ser preferida em relação aos algoritmos genéticos, porque eles não garantem. Por exemplo, você tem lá um problema que você consegue resolver com o método simplex. Então, se você consegue resolver com o método simplex, não faz sentido usar o algoritmo genético, porque o método simplex ele vai te garantir a melhor solução e o algoritmo genético não. Agora, existe algum problema que não dá para ser resolvido com o método simplex, pela complexidade, pelo espaço de busca, aí sim o algoritmo genético é adequado. Iniciando um algoritmo genético, com os mesmos parâmetros de população inicial, nós não temos a garantia que nós vamos chegar na mesma solução, porque ele trabalha com probabilidade. Ele tem aspectos, mecanismos aleatórios, tanto no cruzamento, quanto na mutação, quanto na geração das populações iniciais. A analogia que nós podemos fazer entre a genética biológica e o algoritmo genético é que nós entendemos na genética como evolução natural e no AG como algoritmo genético. Lá a gente tem um indivíduo na biologia, no AG nós temos uma solução. Na biologia existe o cromossomo, aqui a gente tem uma representação de cromossomo. Na biologia nós temos a reprodução sexual, aqui nós temos o operador de cruzamento. Mutação, operador de mutação. População, AG, nós temos um conjunto de soluções. Gerações, aqui a gente tem ciclos, que também a gente chama de gerações, por que não? Nós temos na biologia um meio ambiente e aqui no AG nós temos um problema a ser resolvido.
O cromossomo é uma cadeia de caracteres representando alguma informação relativa às variáveis do problema, então, a possível solução. O gene é a unidade básica do cromossomo, então não muda, né? Muitas coisas são comuns à biologia. A população tem um conjunto de cromossomos. A geração é o número de iterações que o algoritmo genético executa. As operações genéticas, né, são operações realizadas sobre os cromossomos, da mesma forma que ocorre na biologia. O espaço de busca é uma região que compreende as possíveis soluções, e a função objetivo, que avalia a aptidão, tá? É a função que se deseja otimizar. Então, ela gera informação de desempenho ou de qualidade de cada cromossomo. Aqui nós temos um fluxo que representa, de forma bem resumida, o que é um algoritmo genético. Então, nós temos a inicialização da população, ou seja, inicialização de possíveis soluções, o cálculo dessas possíveis soluções, das aptidões dessas possíveis soluções, a verificação se existe algum elemento que atenda à solução desejada. Se existe, então termina-se o algoritmo. Se não existe, então é feita a seleção de indivíduos para cruzamento, a verificação se há ou não a necessidade de mutação. Essa setinha aqui está até incorreta, né? Ela é para lá, na verdade. A partir, né, da geração de novos indivíduos, então nós retornamos lá para o início com uma nova geração, né, uma nova população. E aí o processo é feito todo novamente. Cálculo da aptidão, verificação de solução encontrada. Se for encontrada, termina esse algoritmo. Se não, é feito novamente. Seleção, cruzamento, mutação. Esse processo ele continua. Ele é repetido por uma quantidade pré-definida de gerações ou de ciclos, ou, né, por algum mecanismo que avalia a qualidade da solução. A codificação do cromossomo, né, ela pode ser binária, então zeros e uns, como a gente tem aqui nessa figura. Pode ser números inteiros, reais, alfanumérica, vai depender da natureza do problema em que se está trabalhando. Caso você tenha uma representação binária e necessite fazer a conversão para real, nós temos uma fórmula, tá? Que é, né, o valor ínfimo, tá? O menor valor dentro do espaço de busca, mais a razão entre a diferença do maior valor admitido menos o menor valor admitido, dividido por 2 elevado a k menos 1, vezes RI. Tá? Esse inf, como eu disse, é o limite inferior, esse sup é o limite superior, o k é o número de genes, tá? O número de bits do indivíduo, e o R é o valor do número na base 10, porque como é binário, 0 e 1, a gente tem aí uma base 2. Como exemplo, então a gente vai converter esse número para real, considerando que ele está no intervalo de 0 a 100. Primeira coisa, vamos transformar ele de base 2 para base 10, né? Então a gente vai fazer aqui as multiplicações dos coeficientes pelas potências de 2, né? Porque é base 2, em ordem decrescente. Veja que a gente tem aqui 8, né? 8 casas, né? Na base 2. E a gente começa, né, com n-1, no caso 8 menos 1, 7, e vai decrescendo, né? Isso dá, nesse caso aqui, 141 na base 10. Substituindo na fórmula do slide anterior, limite inferior é 0, superior é 100. Então é 0 mais 100 menos 0, dividido por 2 elevado a 8 menos 1, vezes 141. Aproximadamente 55,29. Para inicializar um algoritmo genético, né, população no caso, nós utilizamos de critérios aleatórios. Nós avaliamos a população, baseado na função de aptidão,
que indica a qualidade de cada indivíduo na população. Só voltando aqui na questão da geração da população, né? Se você definiu ali a quantidade de cromossomos, você vai fazer com que seu algoritmo sorteie o 0 ou o 1 para ir preenchendo cada gene, tá? Aqui a gente tem um exemplo de função, né? Uma função real, f de x igual a g de x mais c. E esse c tem o papel de tornar com que f de x seja sempre positivo. Por quê? Adiante nós vamos ver que nos métodos de seleção de indivíduos a gente considera probabilidade. E para a mensuração da probabilidade, essas probabilidades requerem, né, que as aptidões sejam positivas. Tá? Quando a gente tem um problema de minimização, nós devemos converter essa função de aptidão para que ela seja uma função de maximização. Ou seja, né, o algoritmo genético ele é essencialmente um algoritmo de maximização. Dá para usar em problemas de minimização? Dá, desde que você converta para maximização. Como é que você faz isso? Por exemplo, calculando o inverso da função original. Tá? Aí você transforma em maximização. Como eu disse, um dos métodos, né, para seleção dos indivíduos, né, é o método da roleta. Como a gente viu, né, a tendência na biologia é que os indivíduos mais aptos reproduzam mais. Portanto, cada indivíduo tem uma probabilidade, né, dentro da população proporcional à sua aptidão, né, considerando todas as aptidões. Então é gerada essa roleta aqui, né? E aí essa roleta, como num jogo normal de roleta, né, ele tende a encontrar, né, aleatoriamente um pai. E logicamente quem tem a maior fatia dentro da roleta tem mais chances de ser selecionado. No método da roleta, né, nós calculamos a probabilidade de cada indivíduo dividindo a sua aptidão pelo somatório de todas as aptidões de todos os indivíduos. Aplica-se essa roleta N vezes, né, e os indivíduos sorteados vão ser selecionados, tá, até que se atinja o tamanho total da população. No caso da geração dos descendentes, né, nós aplicamos os operadores genéticos de cruzamento, crossover e de mutação. Tá? Então, por exemplo, no caso do operador de cruzamento, nós selecionamos dois pares de indivíduos, pela roleta, por exemplo. Tá? Nós geramos um número aleatório entre 0 e 1 para verificar se vai acontecer ou não cruzamento. Sorteamos, na verdade, um ponto de corte, se esse cruzamento vir a acontecer, tá? E aí, nós reproduzimos os filhos da seguinte maneira, né? Pegamos um pedaço antes do ponto de corte do primeiro progenitor, do primeiro pai, e o pedaço após esse corte no segundo pai. Combinamos essa cadeia de genes e fazemos o processo inverso para gerar o segundo filho. Caso essa probabilidade de cruzamento não ocorra, nós simplesmente mantemos os pais, né, para a próxima geração. Tá? Em geral, a gente tem aí uma recomendação de que a probabilidade seja entre 50% e 95%. Isso aí está na literatura. E a gente pode ter o cruzamento em um único ponto, como a gente viu nesse exemplo anterior, ou em vários pontos, né? E vai depender da necessidade do problema. O operador de mutação, a gente geralmente tem uma probabilidade baixa, e o que você faz é escolher um bit dentro dessa cadeia e inverter esse bit, né? Se caso, né, a sua codificação de cromossomos seja binária, tá? Se for real, a gente vai ver isso mais para frente em outros vídeos como fazer. Em resumo, né, o algoritmo genético ele é meio que um ciclo, né, onde a gente tem o módulo da população, nós geramos os filhos, né? A população antiga é descartada, a gente verifica se a solução é satisfeita, avaliamos, né,
a aptidão dos indivíduos, escolhemos os indivíduos que vão participar da reprodução a partir, né, de um dos métodos, é o método da roleta. A gente vai ver mais para frente que existem outros métodos. Nós efetuamos os cortes para recombinação, né, dos genes, tá? E assim nós geramos uma nova população. E esse processo ele continua até atingir aí o critério de parada. Algumas aplicações de algoritmos genéticos: maximização de funções, roteamento, otimização combinatória, escalonamento de trabalho, timetabling, projetos, estruturas, circuitos, enfim, algoritmos genéticos têm muitas aplicações. Aqui nossas referências, tá? A primeira referência é um livro em português, tá? Do Ricardo Linden, um livro muito bom, bastante completo, tá? Ele está baseado em linguagem Java e orientação a objeto. É um livro que vale a pena, muito rico teoricamente. E a Bíblia dos algoritmos genéticos, né, é essa obra, tá? Que aqui nessa edição está em 1996, né, do Goldberg, do Miller, tá? Essa aqui é a Bíblia dos algoritmos genéticos. Assim nós chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Desejo bons estudos e até a próxima.